Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui do NEP Gesiel, em parceria com o Espiritismo.net. E hoje iniciamos mais uma perícope, uma parábola, a dracma perdida. Está lá em Lucas. É uma parábola curtinha, tem três versículos só, mas dá para extrair muitas reflexões dela. Então, vamos iniciar. Olha aí que curtinho, olha aí. Então, ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até que encontre? E ao encontrá-la, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo que, desse modo, há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, essa parábola, ela faz parte de um grupo de 3 parábolas que Jesus contou depois daquela passagem da refeição com pecadores e publicanos, que é uma refeição, um banquete que é dado lá na casa de Mateus. Mateus ficou tão contente, né, que foi convidado pelo mestre a segui-lo, e ele acaba dando um banquete na sua casa. E óbvio, como ele era um publicano, né, um cobrador de impostos, então ele convida os seus amigos, que eram publicanos também, porque o título é Pecadores e Publicanos, né? Publicanos eram os cobradores de impostos, e os pecadores, na verdade, pecadores eram considerados todos aqueles que não cumpriam com aqueles ritos todos de ir para o templo, fazer os holocaustos, e todos aqueles cultos exteriores, e permanecer na sinagoga, etc., né? Então, não é que eram pessoas, assim, criminosos, ou, sei lá, pessoas más, não é isso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o não cumprimento daqueles cultos todos que eram exigidos dentro do judaísmo, né? Então, aí os fariseus vendo esse banquete, né? Jesus banqueteando, fazendo uma refeição com pecadores, com publicanos, né? Então, eles ficam assim, indignados, revoltados, e aí Jesus conta essas 3 parábolas. Ele conta a parábola do filho pródigo, da dracma perdida e da ovelha perdida. São as 3, né? Se você pensar na ovelha perdida é uma ovelha que é perdida num grupo de 100 ovelhas, né? A dracma perdida é uma dracma perdida entre 10 dracmas. E o filho pródigo é um perdido entre 2 filhos, né? E todas têm o mesmo fundo, assim, misericordioso, e um fundo referente ao reino de Deus, na verdade, né? Então, a gente pode até ver depois essas outras parábolas também, né? Mas hoje estamos aqui na dracma. Então, começando aqui, ó. Então, o primeiro versículo. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até que encontre. Só nesse versículo, gente, tem um monte de coisa para a gente ver, um monte de coisa. A gente vai ver direitinho o que era essa dracma, né? Vamos com calma, né? Então, só primeiro buscando o contexto, como na verdade eu já comecei a falar aí, Jesus é criticado pelos fariseus por acolher e comer com pecadores e publicanos. A passagem da refeição com pecadores e publicanos, nós já vimos aqui no NEP,
Já vimos aí há um tempo atrás. É uma passagem muito interessante também. O mestre, então, responde com uma série de 3 parábolas, com enredos diferentes, mas todos trabalhando com a mesma temática central: a misericórdia divina e a recuperação daquilo ou daquele que estava perdido. No Oriente, convidar, convidar um homem para uma refeição é uma honra, é uma oferta de paz, de confiança, de fraternidade, perdão. Em suma, compartilhar de uma mesa significa compartilhar da vida. Então, Jesus estava compartilhando ali com pecadores e publicanos, isso foi uma afronta para os fariseus, né? A refeição é um sinal especial de aceitação. O hospedeiro afirma este fato fazendo chover sobre os seus hóspedes uma longa série de cumprimentos aos quais os hóspedes precisam responder. Jesus é mostrado no texto empenhado em relacionamentos sociais com esses daí, com esses publicanos e pecadores, né? Então, o fato de Jesus receber pecadores era considerado como uma ofensa muito séria aos fariseus, do que meramente, assim, ele receber, né? Do que meramente comer com pecadores de maneira informal, ou aceitar os seus convites, como foi o caso do Zaqueu, lá em Jericó. Não é de se admirar que os fariseus ficassem desconcertados. Jesus, à mesa com pecadores, ofende as sensibilidades culturais e teológicas dos fariseus. Isso está lá no livro do Kenneth Bailey, né? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Boa noite para quem eu não vi ainda. Olha, um detalhe importante aí nessa questão aí, no mundo cultural da Palestina do século I, o próprio uso de uma mulher em uma ilustração requeria ousadia moral. Jesus, Jesus mais uma vez está rejeitando as atitudes farisaicas para os grupos minoritários da sociedade. Lembra que a gente tratou muito sobre isso quando a gente viu aquela passagem da mulher cirofenícia, né? A cura da mulher cirofenícia, que ela se aproxima de Jesus, né? Ela estava saindo de Tiro e Sidom, que eram cidades idólatras, né? Não eram monoteístas, né? E ela clama pela cura da filha dela, né? E a gente comentou que essa era uma mulher, assim, extremamente ousada, né? Porque, na época, um homem não se dirigia a uma mulher que não fosse da sua família, assim, em público, de forma nenhuma. Segundo esse Kenneth Bailey, até os dias de hoje, né? Os rabinos, por exemplo, não falam nem em público, nem com as próprias esposas, né? Então, uma mulher se dirigir a um homem, um estranho, de outro segmento religioso, né, de outro local, totalmente desconhecido, né, ela foi, assim, extremamente ousada, né, extremamente ousada. E o fato de Jesus usar uma mulher como exemplo, porque a mulher não era nada, não tinha valor nenhum na época, né, a mulher era uma propriedade. E então Jesus usar uma mulher como assim, o personagem central, vamos dizer assim, de uma história, de uma parábola, também já foi encarado como uma coisa, assim, insensata, né? Completamente insensata da parte de Jesus. Então, através da simples escolha de um personagem, o mestre convida os seus interlocutores a uma profunda reflexão sobre suas concepções e preceitos, porque ele vai falar da questão da importância da mulher. Ele ressalta a mulher em vários momentos, né? E tem, inclusive, no Pão Nosso, Emmanuel falando sobre essa questão. No capítulo 93, ele fala o Evangelho e a mulher.
com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. Ops, desculpa aqui, gente, peraí. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na Terra pela missão feminil. Tudo bem, pessoal? Tudo em paz? Sem comentários, por enquanto? Então, primeiro foi só o contexto, né, e a questão dele usar uma mulher como personagem principal aí de uma história, né? Então, vamos para o símbolo, um significado primeiro simbólico, né, ainda com relação à questão da mulher. Nas escrituras, a humanidade é geralmente representada como a mulher ou a noiva que deve se casar. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, né? Que deve se casar ou se unir com o noivo, Deus, ou em algumas parábolas, algumas coisas, com Jesus, né? Além disso, a figura feminina representa o sentimento da criatura humana, ao passo que a criatura masculina representa a razão, o intelecto. Não que o homem não tenha sentimento e nem que a mulher não tenha razão, intelecto, né? É só assim, é o que representa, né? É o que representa. Portanto, nessa passagem, o sentimento é o protagonista do ensinamento do mestre. Então, esse é o primeiro símbolo que a gente tira daí. Ele está falando sobre sentimento, sobre emoção, né? Tudo bem? Aí, com relação a esse aspecto simbólico aí da mulher, a gente tem algumas referências no Evangelho, na doutrina espírita, ou até no Antigo Testamento, né? Então, algumas referências aqui, ó. O que tem a noiva é o noivo, uma fala de João Batista, né? O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve e se alegra profundamente por causa da voz do noivo. Ele se referindo a Jesus, né? Vocês lembram disso, né? Outro trechinho de Kardec, está no Livro dos Espíritos. Deus apropriou a organização de cada ser às funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. São referências, né, nas escrituras que a gente tem com relação à mulher, né? E no livro O Consolador, do Emmanuel, na questão 67, o homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no Sagrado Colégio da Família. Então, a responsabilidade de um é igual à responsabilidade do outro. E se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que desde cedo o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas em múltiplas experiências seculares. Emmanuel foi duro com o espírito masculino aqui nessa questão aqui, né?
Mas importa mais esse símbolo que quando, né, quando a gente está estudando evangelhos, escrituras, o símbolo de quando se fala de mulher, se fala mais a questão emocional, mais a questão do sentimento. E quando se fala do homem, se refere mais à questão do raciocínio, do intelecto, né? Bom, o que era a dracma, então? O que era a dracma? A dracma era uma moedinha, né? Era um dinheiro. A dracme, na verdade, é mencionada só nessa passagem de Lucas, que a gente está vendo aqui, no Novo Testamento, onde em nossa versão portuguesa ela acabou sendo traduzida por dracma. Alguns pensam que a mulher da parábola de Jesus talvez possuísse essa dracma como se fosse um enfeite. Alguns pensam assim, né? Essa era considerada como mais ou menos equivalente ao denário romano. Isso está no dicionário bíblico aí, né, do Douglas. E o denário era o valor do salário de um dia de trabalho. Então, a gente vai pensar na dracma como a recompensa por o salário por um dia de trabalho. A dracma, isso é uma nota que está lá na tradução do Haroldo. Era uma medida padrão para a prata na Grécia Antiga. A dracma era uma moeda feita de prata. A dracma, moeda, pesava 4,37 gramas de prata, o equivalente a 4 dracmas, pelo peso padrão para a prata na Grécia. Então, na Grécia, ela tinha outra função, né? Assim, de ser como uma medida de peso também, né? Sendo assim, esse termo era utilizado tanto para uma unidade de peso quanto para unidade monetária. Então, veja o valor dela agora, olha, 100 dracmas equivalia a uma mina de prata, e 60 minas de prata correspondiam a um talento, moeda romana. Uma dracma era o preço de uma ovelha, ou a quinta parte de um boi. Então, o preço de uma ovelha, ou o preço de um salário de um dia, né? Mas o que eu achei interessante aqui, gente, pensa aí na parábola dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? Né? Que o rei deu 1 talento para uma pessoa, 2 talentos e 5 talentos, né? Então, olha o valor do talento, gente. Se aqui está dizendo que 100 dracmas equivale a uma mina, e uma mina corresponde, e 60 minas de prata corresponde a um talento, quer dizer que um talento, fazendo a conta aí, dá 6 mil dracmas. 6 mil dracmas, 60 vezes 100. 6 mil dracmas. Se você pensar na dracma como o salário de um dia, 6 mil dracmas, eu fiz até a conta, dá mais de 16 anos de trabalho. Então, naquela parábola das dracmas, o senhor das terras lá, ele deixa uma pequena fortuna para as pessoas cuidarem ali. Então, uma dracma que o rapaz esconde já era uma fortuna, uma fortuna equivalente a mais de 16 anos de trabalho. Então, eram valores muito grandes, né? Tudo em paz aí, crianças? Então, prosseguindo mais um pouco? Quem é? Pode falar. Seria um rebanho de ovelhas. Muita Seria um ovelha. Então, Uma dracma. pois é, 6 mil ovelhas, um rebanho É mesmo, um talento, um né? talento. Então, Ou seja, uma pequena fortuna realmente, né? Uma pequena fortuna. Vamos lá. Agora vamos para um valor um pouco mais profundo da dracma, né? Relacionado às questões culturais e sociais da época. Porque na época, gente, era muito comum, né, das pessoas das aldeias, tal, ser quase que autossuficiente, né? Plantavam o que comia, cuidavam, criavam os animais que eles comiam, até a roupa tinha o tear, né? Então, muito era conseguido com o próprio esforço ali, né, das pessoas. Então, veja, ó,
vários elementos culturais precisam ser anotados. A escassez de dinheiro nas mãos do povo faz com que a perda de uma moeda seja um acontecimento triste. A ideia é de que a aldeia camponesa é, em grande parte, autossuficiente, fazendo a sua própria roupa, cultivando a sua própria comida. Dinheiro era um artigo raro. Daí a moeda perdida adquire muito mais valor na casa de um camponês do que o dia de trabalho que ela representa monetariamente. Dá para entender isso? Né? Que dinheiro era uma coisa rara realmente, né? Então, quando se perdia uma coisa, uma moedinha só, já era uma coisa complicada para eles, né? Tendo sido observado frequentemente que a moeda pode fazer parte das joias ou do dote da mulher, todavia precisa ser feita uma distinção entre o beduíno e o aldeão. As mulheres beduínas usam o seu dote na forma de moedas, dependuradas em seus véus. Vocês já devem ter visto, né, imagens, né, de mulher com véu, com todo um monte de moedinha pendurada, né? E as mulheres aldeãs não têm o mesmo costume, mas provavelmente a moeda fazia parte de um colar. Então, ela tanto poderia ser encontrada nos véus, né, pendurada na beiradinha dos véus, assim, na borda, né, ou em um colar, formando um colar. De fato, as aldeãs usavam moedas e colares. Obviamente, a beleza do colar, como um todo, é destruída quando se perde uma moeda. Mais uma vez, a perda representa mais do que o valor de uma única moeda. Então, se você tem uma joia, né, que é formado por várias pedrinhas, se você perde uma pedra desse colar, o colar fica danificado, né? Perde o seu valor completamente, né? Então, pensando que essa moeda essa dracma podia fazer parte de um colar de uma das mulheres, realmente para elas era uma coisa bastante complicada perder uma dracma. E normalmente fazia parte do dote que elas tinham, né? Além disso, isso aqui é muito importante. Agora a gente começa um pouquinho mais com a questão espiritual, né? Além disso, é preciso notar que, assim como todo recurso monetário, a dracma não possuía valor ou utilidade em si mesma. O seu valor estava naquilo que poderia ser adquirido por ela. Veja, a gente, o de hoje também, vamos supor uma pessoa, o tio Patinhas, né, tem um monte de ouro lá guardado no cofre, né? Se ele simplesmente deixa aquilo trancado no cofre, não usa nenhuma moedinha para nada, aquilo não tem valor nenhum para ele. Não muda nada na vida dele. Não faz nenhum bem para ele, não é? Então, se aquilo não for utilizado para alguma finalidade, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então, nesse sentido, podemos pensar na dracma, agora veja como um símbolo um pouco mais espiritual, né? Pensar na dracma como um símbolo para os meios de se adquirir uma virtude, e não para a virtude em si, a virtude em si mesma, né? Uma vez que aquilo que o espírito realmente possui, ele não perde mais. Então, se você, né, perdeu uma dracma, não quer dizer que se ela representa os meios de adquirir uma virtude, não é que você perdeu a virtude, lembra? O espírito não retrograda, né? Então, uma virtude realmente adquirida, o espírito não perde. Agora, podemos pensar, então, nas dracmas como cada um dos nossos bons hábitos, costumes, disciplinas, que resultarão na aquisição daquilo que é realmente valioso, as virtudes. A dificuldade de se acumular dracmas naquele contexto social é também um símbolo para as dificuldades que cada um de nós encontra no acúmulo e manutenção dos bons hábitos. Tudo bem, pessoal? Aqui já está um símbolo muito interessante do que representaria essa dracma. A simbologia, né? Tudo em paz por aí?
Então, vamos prosseguir mais um pouquinho. Então, com relação a essa questão de que representa um meio de você adquirir uma virtude, né? Vamos buscar as referências no Evangelho, na doutrina, né? Então, veja, olha, cultura é uma soma de lições infinitamente repetidas no tempo. E a virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Ou seja, a gente aprende por repetição realmente, né? Então, por repetição como está embaixo, né? A disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina faz com que a gente adquira certas virtudes, né? E a última ali, não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Conjunto dos hábitos adquiridos é o que me proporcionou a dracma, né? A dracma, se for representar ali os bons hábitos, a disciplina, tudo, quando eu realmente adquiri aquele hábito, né, de ser ali uma coisa espontânea na minha vida, eu adquiri um bom hábito, eu adquiri uma virtude, graças à dracma que eu tinha, né? Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida, a educação é no sentido de evolução espiritual, né? Constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. E a disciplina é alicerce da educação. Tudo bem, criançada? Tá todo mundo assustado ou tá todo mundo em paz? Tá todo mundo em paz? Fala, Denise, querida. Muito reflexivo, né? Porque, nossa, é muita informação. E muita informação profunda, gente, olha. E, assim, maneiras de ver de uma maneira que a gente não estava vendo. Então, vamos dizer assim, que é uma maneira completamente nova, né? Isso. De a gente enxergar esses pontos, né? Então, a gente fica, meu Deus, eu estou aqui de boca aberta, literalmente. Entendeu? De boca aberta, literalmente. Então, assim, eu estou assim, entendeu? Porque, para mim, é novidade, entendeu? Por exemplo, quando eu li as parábolas no Rodolfo Caligari, né? Essas coisas todas, eu falei, gente, como é que assim, essa pessoa conseguiu enxergar isso? Eu já ficava assim, entendeu? Cara, o cara é muito bom, né? Assim, ele é excepcional, porque eu li e não consegui. Até que eu tenho uma culturazinha, né? Tudo bem. Mas eu lia, não li. Aí eu ficava, gente, que excepcional. A Lírio Cerqueira, eu falei, Lírio Cerqueira. o homem foi encontrar essa interpretação, sabe? Eu ficava assim, e eu estou assim agora aqui também. Era tudo muito novo, entendeu? Uma coisa que a gente tem que realmente começar a pensar assim, né? Começar a tentar enxergar isso aí, nas passagens do Evangelho. É isso aí. Vamos lá que a gente consegue. Muito obrigada, Denise, pela sua manifestação aí, viu? Foi muito, muito, muito linda. Você levantou a mão de novo? Acho que não, acho que foi. Não. Muito, 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 muito obrigada mesmo, porque é a função, é a função do NEP, né? De fazer a gente tirar o espírito da letra, como falava Paulo, né?
e essencialmente buscar essa simbologia. Enquanto a gente não consegue extrair essa simbologia, a gente não vai entender com um pouco mais de profundidade, né? Com certeza a gente tem muito mais para entender ainda, né, do que está à nossa disposição, mas lembrando, né, do Emmanuel falando que ele não era para o Chico, que ele se dirigia às esferas mais superiores para estudar evangelho, e lá ele se sentia como que um jacaré, que não... né? Então, se o irmão está se sentindo um jacaré, a gente aqui como lagartinho, né, Denise, dá muito pão, né? Tá muito bom da conta. Vamos seguir um pouco mais aqui. Então, com relação a essa questão, né, da gente adquirir novos hábitos, tal, tem um texto aqui que é do Emmanuel, no livro Paz e Renovação, Disciplina e Educação. Ó. Evidentemente, não se justificam silício e jejum sistemáticos a serviço da alma. No entanto, é justo empenharmos atenção e esforço na aquisição de hábitos dignos, condizentes à elevação. Considera que toda obra, por mais importante, principia no alicerce e iniciemos as grandes relações do espírito através de pequenos lances de disciplina. Tanto quanto possível, aprende a te desprenderes dessa ou daquela porção de ti mesmo, ou daquilo que te pertença, a fim de ajudar ou facilitar alguém. Não desprezes a possibilidade de visitar os irmãos em doença ou penúria, ou pelo menos uma vez por semana, de maneira a levar-lhes consolação e refazimento. Em cada 7 dias, qual ocorre ao impositivo do descanso geral, destaca um deles para ingerir o mínimo de alimentação, doando o necessário repouso aos mecanismos do corpo. Olha que interessante isso, Emmanuel falando. Semanalmente, retira igualmente um dia para o trabalho de vigilância absoluta do próprio pensamento e no próprio verbo, mentalizando e falando exclusivamente no bem dos outros. Em cada 5 de 24 horas, em cada ciclo, né? Em cada ciclo de 24 horas, separa diminuta área de tempo, quando não possas fazê-la mais ampla, para estudo e meditação, silêncio e prece. Faze por dia ou por semana um horário de serviço gratuito em auxílio aos companheiros da humanidade. De certo que não estamos generalizando recomendações, de vez que todos conhecemos criaturas quase inteiramente devotadas ao bem do próximo. Ainda assim, apresentamos o assunto de nós para nós mesmos, porque toda a educação parte da disciplina, e para que nos ajustemos à disciplina neste ou naquele setor da vida, será sempre invariavelmente preciso começar. Então, pessoal, desculpa aqui, peraí. Ai, meu Deus. Pronto. A gente falou que a dracma pode representar, então, um recurso para você adquirir alguma coisa, né? Então, um recurso, espiritualmente falando, um recurso para você adquirir alguma virtude. E entre esses recursos que a gente citou lá no começo, um dos recursos é a disciplina, né? Então, por isso que esse texto está aqui, né? Com certeza, muitos de vocês fazem todas essas coisas que estão aqui, mas ele comenta, ele coloca aí como sugestões, né? E cada um pode encarar da maneira que lhe for mais apropriada, né? Obviamente. Vamos continuar aqui na interpretação das dracmas, né? Se pensarmos nas dracmas como todos os recursos materiais e de tempo que nos são concedidos pelo Senhor da vida para a aquisição dos valores do espírito. Pensamos, então, dessa maneira, né? Muitas vezes perdemos essas dracmas
por negligência nossa. E só então nos damos conta do quanto eram valiosos em nossa vida. Nos esforçamos, então, por reavê-las. E graças à misericórdia divina, algumas vezes ainda conseguimos recuperá-las em tempo, para aproveitá-las ainda na presente encarnação. Se entendemos a dracma como a representação de um dia de trabalho, podemos perceber que ela também se refere a uma concessão de tempo que nos são feitas por Deus para trabalharmos pelo enriquecimento de nossos espíritos. Eu não lembro aonde que eu li ou onde eu ouvi, né, que uma das coisas que mais dói no espírito depois do desencarne, né, quando ele começa a realmente ter a consciência ali da sua... rever a sua consciência, né, é a perda de tempo, né? É o tempo perdido, o tempo desperdiçado que poderia ter feito, poderia ter adquirido tantas coisas assim espirituais, né? Tantas virtudes, tantos e que não e que foi jogado fora, né? E o tempo é aquele texto do Emmanuel também que ele fala do tempo como a perda irreparável, né? Você perde algumas coisas, você consegue recuperar algumas coisas, né? Você compra de novo um livro, você compra uma roupa, um sapato, sei lá, você perde alguma coisa, você compra, ou você adquire certas coisas, mas o tempo você não tem como recuperar, o tempo perdido não tem como recuperar, né? Então, pensando no tempo como uma das dracmas que Deus nos concedeu, né, para adquirir virtudes, perder uma dessas dracmas realmente é doloroso para o nosso crescimento. Suelizinha, querida. É assim, com essa fala aí tua, eu fiquei pensando assim que o mais importante da nossa vida realmente é a aquisição de virtudes, o resto tudo é penduricalho, né? Bom, Né? eu fiquei pensando isso, que às vezes a gente se preocupa com tantas coisas e não volta tanta atenção para isso, né? E aí eu cheguei a essa conclusão. Mas né? Porque, na verdade, a gente está aqui para quê? Qual é a finalidade da reencarnação? É de crescer espiritualmente, né? de adquirir a educação espiritual, né? Não a educação de conhecimento. Aí a gente quer adquirir conhecimento, pensa muito em profissão, em coisas assim, mas todo o nosso ser tem que estar voltado para a aquisição de virtudes. E a gente se deixa levar um pouco pelo mundo, né? A gente vai achando que está no parque, né? E aí se distrai muito, a gente se distrai, a verdade é essa, né? Que o mundo faz a gente se distrair se a gente não estiver bem focado naquela meta que a gente quer, né? A vigilância, né, Celi? Mas é isso, a gente está aqui para nos tornarmos pessoas melhores, né? Então, muito legal sua fala, querida. Muito legal, muito obrigada. Obrigada. Seguindo mais um bocadinho. Então, com relação a isso, né, a questão do tempo que a gente viu ali, algumas referências, né? Aí lembra da parábola dos talentos, né? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo sua própria capacidade. Não sejais depositário infiel, utilizando-as unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Ou seja, tudo que está à nossa volta como o Emmanuel costuma dizer, né? É instrumento didático para a gente utilizar da melhor maneira, né? Para a gente aprender, para a gente se tornar pessoas melhores. Então, dependendo de como a gente utiliza tudo que está à nossa volta, não só as questões materiais, né? Mas
a família, os amigos, o conhecimento, tudo, né? Tudo é um empréstimo. Tudo é um empréstimo. O tempo e a saúde também é um empréstimo, né? Dependendo da maneira como você cuida do próprio corpo, né? Você está desperdiçando uma dracma aí, né? O minuto é uma joia. A hora é uma fortuna. O dia é um tesouro. Aproveitá-los é subir para a gloriosa destinação que o Eterno Pai nos reserva. Quem é? Pode falar, querida. Quem levantou a mão, pode falar. Se estava falando, está com o microfone desligado. O tempo realmente é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. A gente desperdiça muito ele. Aí a gente fica pensando, aí você fala assim, daqui a pouco eu faço. Aí acontece alguma coisa que nesse daqui a pouco você não consegue mais fazer aquilo. Entendeu? Eu já me peguei várias vezes assim, mas eu já não falei para você não ficar adiando as coisas, porque depois você não consegue fazer? Eu mesmo falando para mim, entendeu? Porque acontece às vezes isso. Daqui a pouco eu faço. Espera aí, deixa aqui, deixa eu fazer essa coisa, que essa aqui está mais interessante. Então, eu faço essa aqui mais interessante, aquela ali, daqui a pouquinho eu faço. Aí, quando eu preciso mesmo fazer, acontece alguma coisa que eu não posso fazer mais. Aí, lá foi tudo desperdiçado. O tempo e o que eu tinha feito antes daquela situação que eu precisava resolver e não resolvi. Então, quer dizer, eu desperdicei tudo. Certamente é assim mesmo. Então a gente tem que estar muito atento a isso, mas muito atento mesmo. Agora eu vou ficar bastante atenta, que olha, hoje eu não sei nem qual vai ser o sonho que eu vou ter hoje à noite. Olha uma coisa que gasta muito nosso tempo, ó. E demais. Todos nós, não é? Mas a gente tem que... ele é útil, né? Ele é útil para muitas coisas, então não é que a gente vai deletar da nossa vida, mas fazer bom uso, né? Fazer bom uso, né? E prosseguindo mais um pouco, em algumas referências a mais, ó. Cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias, estruturas, em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do interior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice e do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. As possibilidades para determinada existência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas é o termo da preciosa concessão. Vem de encontro, né, Denise, com o que você acabou de falar, querida. Não é? Você acabou de falar. Bom, prosseguindo mais um pouco nas reflexões. O valor da nossa perda é sempre proporcional àquilo que possuímos. Quanto mais possuímos, menos significativa é a perda, ainda que nunca deixe de ser importante. Quando temos poucas dracmas, significa que a nossa disciplina e capacidade de cultivar bons hábitos é ainda incipiente e que, portanto, o esforço necessário para recuperar uma dracma perdida será maior. Ao passo que, quando já temos muitas dracmas, nossa disciplina e capacidade já foram desenvolvidas a tal ponto que são capazes de manter e cultivar um número bem mais expressivo de bons hábitos. Nesse caso, a energia despendida para recuperar uma dracma perdida será bem menor. Lógico que quanto mais a gente aprende, se transforma numa pessoa boa, né? A gente já adquiriu mais bons hábitos, né? Então, com muitos bons hábitos, quando você escorrega em alguma coisa, é mais fácil você se recuperar daquela questão, né? Referências com relação a isso. Pois a todo que tem será dado,
e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. O esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos, vale o que realizamos com aquilo que possuímos, e aquilo de tudo importa o que fazemos de nós. É o que a Sueli falou aquela hora lá, né? Importante são as virtudes, o resto é penduricalho, né, Sueli? O resto é bijuteria, né? E aí, um texto do Emmanuel com relação a essas questões aí. Tesouros da alma. Ensinaste paciência, amparando inúmeros ouvintes. No entanto, se em teus dias de provação tombaste na sombra da inconformidade e da rebeldia, debalde te reportaste aos lauréis da serenidade e da tolerância em se tratando de ti. Destacaste o valor das dificuldades nas trilhas do mundo, induzindo muita gente à aceitação dos próprios deveres. Todavia, se à frente dos obstáculos que te obscurecem a senda, entraste em amargura e desesperação, não te valeram as teorias esposadas em matéria de paz e compreensão. Hipotecaste afeto aos seres queridos, propiciando-lhes alegrias e bênçãos, mas se nos dias de separação e mudança caíste em desânimo e revolta, o amor autêntico ainda não te habita os domínios do ser. Exaltaste a fé, sustentando legiões de companheiros na humanidade. Entretanto, se em teu próprio tempo de aflição te desnorteaste nos cipoais da desorientação e da dúvida, o estado de confiança na divina providência te haverá sido mero ensaio à longa distância da sublime realização. Ensina e ajuda sempre a benefício dos semelhantes, porquanto instruir e reconfortar constituem preciosos investimentos na contabilidade do universo, garantindo-lhe altos rendimentos na estrada a percorrer. Certifica-te, porém, que, se as vicissitudes da terra te furtam os valores do espírito, e ainda te vês sem calma nas tribulações, sem entendimento na angústia, sem ternura pelos entes amados, quando chega a hora de crise em tuas construções afetivas, e sem apoio íntimo nos momentos de aflição, isso é sinal de que ainda não retens contigo semelhantes talentos, de vez que, em verdade, só possuímos os tesouros da alma, que foram tremendamente sacudidos pelos sofrimentos da vida e ficaram em nós no templo do coração. Eu entendo assim, não sei como vocês entenderam, mas eu entendo assim. A gente se esforça em fazer muitas coisas, né? Estuda, tenta divulgar a doutrina, tenta trabalhar no centro, tenta fazer diversas coisas que consideramos como atitudes do bem, né? Mas a gente só vai se certificar de que nós realmente estamos na posse dessas condições aí espirituais que nós estamos mostrando, fazendo ali, quando nos momentos de crise a gente não ficar revoltado, a gente não ficar angustiado, a gente tiver realmente aquela fé na misericórdia divina, sabendo que ou aquilo tudo passa, ou realmente aquilo veio para te dar um ensinamento, ou, enfim, tem alguma finalidade na tua vida, não para te levar à angústia, à revolta, à desesperação, né? Então, a gente só vai se certificar realmente, por isso que, né, às vezes, a pessoa fala, mas a gente não
a gente não aprende no mundo espiritual, tem que vir para cá? Tem que vir para cá, porque aqui é que a gente vai enfrentar as dificuldades realmente e pôr em prova tudo aquilo que a gente acha que a gente aprendeu, né? Acha que a gente aprendeu. Fatiminha, e depois acho que a Glória tirou a mãozinha aí. Fatiminha. Como dizem, é o tal do guarda-chuva, o tamanho do nosso guarda-chuva, né? A gente vai fazendo um guarda-chuva conforme a nossa fé. Quando começa a chover, se fosse aquele guarda-chuvinha de criança, a gente se molha todo, né? Se for uma barraca de praia, a gente está na tempestade, mas fica ali um pouquinho melhor, né? Então, é o tal do guarda-chuvinha, que vai a nossa fé, as questões todas sobre as vicissitudes que todos nós temos, está muito ligado a esse guarda-chuva que a gente está colocando em cima da gente. Né? Se vier a tempestade, se vier uma coisa terrível, e for um micro guarda-chuvinha, aí vem o desespero, vem a tristeza, vem a falta de raciocínio para resolver. Se for não uma barraca de praia, mas daqueles melhores vinhos, a gente se molha um pouquinho e tem um pouquinho de discernimento. Eu fico pensando toda vez, qual é o tamanho do meu guarda-chuva. Muito, muito legal isso, Fatiminha, muito legal, né? Porque é a fé que a gente está construindo, né? Na misericórdia divina, né? Muito legal essa comparação sua, muito legal, obrigada. Eu falo isso para os jovens, falo isso muito para os meus jovens. Qual é o guarda-chuva? Qual é o tamanho? Se eles compreendem, né, a importância de desenvolver a fé deles e a esperança. Né? Legal. Glorinha? Eu tirei a mão porque você falou que eu ia falar. Está sempre tendo que fazer prova. É só isso. Legal, gente, legal mesmo. Adorei essa história do guarda-chuva, não conhecia, não. Seguindo mais um pouco aqui. Bom, então pensando num outro aspecto, né, que a gente já comentou, mas vamos pensar nele, ó. Pensando na dracma como uma peça de um colar para as mulheres. A gente falou que algumas usavam no véu e algumas usavam num colar, né? Então, sendo um colar, sem uma delas, todo o colar perdia a sua beleza. Podemos perceber a profundidade do símbolo utilizado por Jesus. O mestre representa a humanidade redimida por um colar, em que todas as moedas, nós somos as moedas, nós estamos unidas por um único fio, o da fraternidade legítima, e no qual a essência de uma só moeda tornaria esse colar incompleto e menos belo. Eu achei fantástica essa comparação. É como se Jesus nos dissesse que a felicidade real só nasce da fraternidade e da união, e que somente por esse caminho o reino de Deus há de se fazer na terra. Pensando nesse colar, né? Como as moedinhas, como sendo todos nós unidos por esse fio que ele chama de fraternidade, é aquela história, a história das ovelhas, né? Todas as ovelhas serão salvas, não haverá uma ovelha perdida, né? Então, achei muito legal essa comparação aí. Alguém quer falar alguma coisa? Seguindo, então, com referências à questão, com relação a isso. A esse fio que é a fraternidade legítima que une todos nós, né? Que deve unir todos nós, né? A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. Eu lembrei agora de uma fala que eu gosto tanto, não coloquei aqui, eu acho. Acho que eu não coloquei aqui, não. Opa. Que tem uma fala de Jesus para Simão Pedro, né? Eu sempre cito isso porque eu acho fantástico. Que está lá no Boa Nova, no capítulo que ele fala sobre a transformação da água em vinho. Ele falando para Simão Pedro, né?
quando Simão Pedro começa a questionar ele sobre essa questão, né? Ele fala que ele está entre amigos, que ele ama todos, tal, né? E ele fala para o Simão Pedro assim, o afeto da alma, os afetos da alma, Simão Pedro, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Quer dizer, ele está falando da fraternidade pura, né? Da fraternidade pura. Então, a fraternidade é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. Quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens no caminho redentor do trabalho santificante do bem natural, então o reino de céu resplandecerá na terra. Toda vez que dividimos a própria felicidade com os outros, a felicidade dos outros, devidamente aumentada, retorna dos outros ao nosso coração, multiplicando a felicidade verdadeira dentro de nós. Tudo bem, criançada? Então, seguimos mais um pouco. O mesmo vale para o reino do Espírito. Apenas com a união de todas as dracmas, todas as perfeições, o Espírito pode alcançar um estado de felicidade perfeita, que é o reino do céu interior. A falta de uma delas, imperfeição, gera algum tipo de sofrimento, o que demanda da parte do espírito o esforço para conquistá-la. Então, se você pensar nesse colar como a humanidade, né? Todas as moedinhas somos cada um de nós, importa cada uma delas, né? Isso é o aspecto coletivo. Você pode pensar no aspecto individual. Esse colar como sendo o reino do meu espírito, né? Do nosso espírito, do espírito de uma pessoa. Então, para chegar no estado de felicidade perfeita, importa que todas essas dracmas, todas essas perfeições, todos esses bons hábitos sejam adquiridos. Se ainda falta alguma coisa, ainda falta um tantinho para a gente conquistar. Muito legal, né? Denise, tudo bem, querida? Conseguiu fechar a boca ou não? Vamos lá, seguindo mais um pouco. Tendo em vista que a época de Jesus, o colar com 10 dracmas era usualmente dado à noiva, pelo noivo como parte do dote, e relembrando o símbolo da união entre o noivo, Deus, e a noiva, humanidade, podemos notar que o mestre utiliza esse símbolo para representar o presente dado por Deus à humanidade na revelação dos 10 mandamentos, ou do primeiro compêndio da lei divina que nos foi dado conhecer, como marco inicial dessa união que haveria de se efetivar na eternidade. A ideia é que essa união só poderá ser plena quando todas as dracmas estiverem reunidas, ou seja, quando a humanidade, ou cada um de nós, aplicarmos em nossas vidas as leis divinas em toda a sua plenitude. É interessante notar que Kardec também dividiu a lei de Deus em 10 partes. Mais um aspecto que a gente pode pensar, mais um símbolo, né? Que a gente pode tirar de um colar com 10 dracmas, que é presente do noivo para a noiva, ou de Deus para a humanidade. Também achei fantástico isso. Vamos lá. Opa! Muito bem. Então, a gente está falando de uma maneira geral da dracma em si, né? Então, o que acontece? No primeiro versículo está lá que quando ela perde a dracma, ela acende a candeia e varre a casa. Ela acende a candeia e varre a casa. Até agora a gente viu a simbologia da dracma. Agora vamos começar a trabalhar na ação da moça que perdeu a dracma, né? Então, ela acende uma candeia e varre a casa.
Olha que interessante isso, gente. Para essa busca, no entanto, precisamos acender a luz, candeia, em nossa casa interior, a fim de aclarar a nossa visão na conquista dos valores do espírito, muitas vezes oculto na forma de adversidades, obstáculos e sofrimentos. A candeia, no entanto, para manter-se acesa, necessita do oxigênio, do estudo e da busca pelo conhecimento, e também do combustível a ser queimado, representando o nosso esforço e sacrifício pessoal na senda de iluminação. Quer dizer, se você percebe que você cometeu algum equívoco, que você está se desviando de alguma forma, ou seja, você percebeu que você perdeu uma dracma, primeira coisa que a gente tem que fazer, buscar a luz do conhecimento, buscar a luz da nossa casa interior, que ele fala aí, né? Buscar o conhecimento, buscar a oração, buscar a meditação, buscar, então, tanto a busca do estudo, né, do conhecimento, da meditação, da oração, como ele fala ali, o combustível, que é o nosso esforço realmente em não cometer mais aquele equívoco que a gente cometeu. Né? Tudo bem? Então, seguindo um pouquinho. Referências com relação a isto. A candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será iluminado. Será luminoso. Isso é Mateus. E Emmanuel, o homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Esse trecho do meio aí, né, do Emmanuel, né, a gente pensando um pouquinho nele, né, quando ele fala assim, quando a treva se estende na nossa intimidade, né, acontecem pensamentos deploráveis, ou seja, às vezes a gente está numa boa ali fazendo qualquer coisa, qualquer atividade, seja ela qual for, e de repente passa um pensamento complicado, né? Se você... Eu tinha uma amiga que falava assim, essas coisas tem que ser que nem passarinho que voa, não pode deixar ele fazer ninho na tua cabeça, né? Tem que deixar ele passar e voar, não pode fazer ninho. Então, ou seja, toda vez que te passa um pensamento complicado, que a gente busque a luz, que a gente busque... Não, deixa de lado esse negócio aí, não fica cultivando aquela questão. Né? Não fica cultivando aquele pensamento, aquela coisa que apareceu ali, que às vezes é nosso, às vezes é um amiguinho que passou por ali e soltou uma sugestão, né? Então, se a gente deixar fazer ninho, aí a dracma realmente é perdida, né? Então, a gente tem que fazer um esforço realmente de buscar a luz, ou seja, de acender essa luz dentro de nós, para que a gente reencontre essa dracma, né? Tudo bem? Vamos lá. Mais um trecho do Emmanuel. Comungar com Deus. Porque se você está com esse pensamento complicado e você deixa fazer ninho, você está longe da comunhão com Deus, né? Está longe. Então, comungar com Deus. A fidelidade a Deus
e a comunhão com seu amor são virtudes que se completam, mas que se singularizam no quadro de suas legítimas expressões. Jó foi fiel a Deus quando afirmou no torvelinho do sofrimento: ainda que me mate, nele confiarei. Jesus comungou de modo perfeito com o amor divino quando acentuou: eu e meu Pai somos um. A fidelidade precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda a sabedoria e misericórdia. As lutas do mundo representam a sagrada oportunidade do homem para que seja perfeitamente fiel ao Criador. Aos que se mostram leais no pouco, é concedido muito das grandes tarefas. O Pai reparte os talentos preciosos de sua dedicação com todas as criaturas. Fidelidade, pois, é compreensão do dever. Comunhão com Deus é a aquisição de direitos sagrados. Não há direitos sem deveres. Não há comunhão sem fidelidade. Eis a razão pela qual, para que o homem se integre no recebimento da herança divina, não pode dispensar as certidões de trabalho próprio. Antes de tudo, é imprescindível que o discípulo saiba organizar os seus esforços, operando no caminho do aperfeiçoamento individual para a aquisição de bens eternos. Existiram muitos homens de vida interior iluminada que podem ter sido mais ou menos fiéis. Porém, só Jesus pode apresentar ao mundo um estado de perfeita comunhão com o Pai que está nos céus. O Mestre veio trazer-nos a imensa oportunidade de compreender e edificar. E se confiamos em Jesus, é porque, apesar de todas as nossas quedas nas existências sucessivas, o Cristo espera dos homens e confia em seu porvir. Sua exemplificação foi, em todas as circunstâncias, a do Filho de Deus, na posse de todos os direitos divinos. É justo reconhecermos que essa conquista foi a sagrada resultante de sua fidelidade real. E Cristo se nos apresentou no mundo em toda a resplendência de sua glória espiritual, para que aprendêssemos com ele a comungar com o Pai. Sua palavra é a do convite ao banquete de luz eterna e de amor imortal. Eis porque, em nosso próprio benefício, conviria fôssemos perfeitamente fiéis a Deus desde hoje. Comentários? Eu acho que dá para quase reduzir aqui, nesse 7 aí, ó. Fidelidade, pois, é compreensão do dever. É ver quais são os seus deveres, as suas responsabilidades diante da vida, né? Diante de tudo que a vida te oferece. E assumir essa responsabilidade, não deixar de lado, né? Compreensão do seu dever, da sua responsabilidade como cristão, como membro de uma família, de uma comunidade. Sem comentários? Então, ela acendeu a luz e varreu a casa, né? Foi o que ela fez. O que é o varrer a casa? Varrer a casa tá bem fácil de entender agora, não tá? Mais ou menos, Denise? Tá mais fácil de entender. O que é essa casa? Quando fala em casa no Evangelho, a gente tem sempre que pensar na casa mental, né? Sempre pensar na casa mental. Não sei quem levantou a mão, mas pode falar. Fui eu, Valdir. Oi, querida. Gente,
quando você falou lá, né, atrás, né, como você fez acende a candeia e varre a casa, né? Então, quando você falou que que acende a candeia, né, significa acender, né, ou despertar a nossa casa interior, né? E aí, no varrer a casa, eu escrevi logo de vez. Eu escrevi aqui no meu caderninho, né? Varrer a casa significa, então, as nossas atitudes, os nossos propósitos, né? As nossas ações para evoluirmos, e com isso nós achamos o dracma, né? Que o dracma, na verdade, representa essa conquista final. Né, seria mais ou menos isso. Agora que você vai falar, né, minha filha? Porque eu já me adiantei aqui, eu já escrevi aqui no meu caderno. Agora você vai falar para me ver se eu escrevi certo ou se eu escrevi besteirita. Vai lá. Tá ótimo, querida, tá ótimo. Mas vamos ouvir a Denise primeiro. Fala, querida. Tá com o microfone fechado, bem. Ah, minha D. Eu pensei mais ou menos nisso. A gente vai varrer a casa, a gente vai refletir nas nossas ações, né? Vou falar, peraí, tem que limpar isso aqui, né? Tem que dar uma melhorada aqui, tem que tirar essa coitadinha, tem que regar minha plantinha lá, que está morrendo, que eu estou deixando ela sem adubo, vamos lá adubar, o que tem que ser adubado. Refletir as nossas ações, né? Para que a gente possa achar a dracma perdida. Porque se eu não refletir, eu não vou achar nunca ela, né? Na ação. Exatamente. Sueli? Eu pensei assim, varrer, quando a gente varre, a gente quer tirar o quê? Sujeira, né? Isso. Quando a gente varre a nossa casa, a gente quer tirar a sujeira. Então, tirar a sujeira para achar a dracma, que é a virtude, né? Isso. E o que é a sujeira na nossa vida? São os maus pensamentos, maus sentimentos, Maus hábitos, né? maus hábitos, é. Porque quando você reflete, como a Denise falou, você percebe o que você está fazendo que não devia estar fazendo, vamos dizer assim, não é? Uhum. Ou seja, que vai de encontro ao que a Dilma falou, que a gente vai buscar a nossa elevação, né? Então tá tudo certo. Não é? Belezinha. Belezinha. Então vamos ler um pouquinho, vai? Vamos ver. Precisamos também varrer a nossa casa interior, retirando dali, como a Sueli falou, as impurezas, né? Que venham a nos impedir de ter uma visão mais clara de nós mesmos, que é a reflexão, que a Denise falou, uma visão mais clara de nós mesmos, de Deus e dos valores eternos que buscamos. Poderíamos citar como exemplos dessas impurezas nosso egoísmo, orgulho, vaidade, preguiça, comodismo, etc. Ou seja, são as impurezas, né, que a gente tem que varrer para fora. Às vezes não é fácil varrer para fora um orgulho, um egoísmo, né, mas a gente tem que fazer esse esforço, né. Então, as referências com relação a essas impurezas, né, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso torna comum o homem, pois do coração saem desígnios maus, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Essas coisas é que tornam comum o homem, mas comer sem lavar as mãos não torna o homem comum. Acho que foi a Denise que falou, né, que leu lá no Caligares, né, viu como é que ele faz essas... tem no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibá Schutel, tem um texto que ele comenta essa questão do lavar as mãos antes de comer, sabe? Ele faz uma interpretação maravilhosa. Assim, quando você, pensando que o comer seja
adquirir alguma coisa, né? Para o seu organismo, não é? Então, seja qual for a sua aquisição, né? Que você a faça com as mãos limpas, né? Que não seja assim, não seja às custas, por exemplo, do prejuízo de alguém que você vai conseguir alguma coisa, que não seja ao custo do sofrimento de alguém, né? Do prejuízo, do sofrimento de alguém, que você vai conseguir qualquer coisa para você, né? Então, esse é o estar com mãos limpas, né? Você não vai estar com as mãos sujas, com o sofrimento, com a angústia, com um falso testemunho, com, sei lá, seja o que for, né? Um roubo, seja o que for, né? Então, essas são as mãos limpas, né? Lê lá no Carbachuta, viu, Denise? Você que gosta dessas coisas, você vai achar muita coisa boa lá também. Só prosseguindo mais um pouco aqui, algumas referências, né, com relação a isso. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Aquele, pois, que se purificar desses erros, será vaso nobre, santificado, útil ao seu possuidor, preparado para toda boa obra. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Tudo bem? Vamos seguir mais um bocadinho? Eu acho que não vamos seguir, sabia? Acho que vamos parar por aqui, porque aí já são 19h24, para a gente fazer essa daqui, acho que vai demorar. Então, acho que a gente para por aqui, porque, olha, vamos voltar. Nós estamos aqui, ó. Aliás, nós estamos nesse primeiro aqui, né? Ou qualquer mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até que encontre, né? Eu acho que vocês até já sabem esse procura diligentemente até que encontre, não é? Então, a gente falou do valor da dracma, do que a dracma pode representar, assim, o símbolo que ela pode representar, né? Falamos sobre acender a candeia, sobre varrer a casa, e vamos ficar com o finzinho aí, né, Didi minha? Fala aí, querida. Eu achei genial, né, o diligentemente. Então, quer dizer, não é uma procura qualquer, não é uma coisa, né, é alguma coisa, né, que exige o mínimo de maturidade, né, de disciplina, no caso aqui também cabe bem essa palavra, né, a disciplina, né, o esforço, a perseverança, né? Não é uma procura qualquer, ela tem que ser uma procura alicerçada em fundamentos bastante coerentes, né, para que ela possa realmente alcançar, né, aquilo que a gente quer, que é exatamente encontrar a virtude, encontrar o bem, né, em nós mesmos e, consequentemente, darmos um passo na nossa evolução. Eu achei muito interessante essa palavra, diligentemente. Realmente, querida. Mas, assim, nós vamos deixar para a semana que vem da gente abordar mais diligentemente esse trechinho aí, porque senão a gente não vai dar conta para essa noite aqui, tá bom? Mas, assim, como a Denise falou no começo, né, que eu achei muito importante ela falar o quanto que a gente consegue extrair, né, de simbologia, de interpretação. Então, esse primeiro versículo aqui é um exemplo, assim, fantástico disso, né? Porque olha quantas reflexões a gente fez hoje em cima desse versículo só, né? Em cima do valor da dracma, do que ela representa, da simbologia da cultura, enfim,
Eu achei muito, muito, muito legal isso. Espero que vocês tenham apreciado também, tanto quanto eu, tá? Então, muito, muito, muito obrigado. A gente para por aqui hoje e prosseguimos, então, na semana que vem, se Deus assim permitir, a gente prossegue na semana que vem com o finzinho aí desse versículo. E procura diligentemente até que encontre. Apesar da Dídima já ter dado, assim, um spoiler, né? Já deu spoiler aí da interpretação, que foi muito boa, mas a semana que vem, se Deus assim o permitir, a gente aprofunda um pouquinho mais aí, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima semana.